Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como fazer cálculo numérico de integrais, tudo bem? Então, há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo aí de 30 minutos resolvendo analiticamente uma integral que nasce ali da teoria de corpo negro, né? Essa integral de zero até infinito de x ao cubo sobre e elevado a x menos 1 dx, né? Então, a integral imprópria vai de zero até o infinito, certo? Cujo resultado exato é dado por π à quarta potência sobre 15. Então a pergunta aqui é o seguinte: imagine que você está diante de uma situação concreta em que você precisa calcular essa integral e eventualmente você não vê uma forma analítica de resolver isso, né? Então a gente usou funções gama, de Euler, função zeta, a gente teve alguns truques, né? Para encontrar esse valor exato, mas em muitas aplicações, em muitas situações reais de engenharia, né, até mesmo de física, né, você não está interessado necessariamente em uma solução analítica exata, né, e às vezes ela pode nem existir. Em certas situações você precisa, né, você se satisfaz, portanto, com uma solução aproximada encontrada de forma numérica. Então, um resultado numérico que seja suficientemente preciso, né, na sua aplicação. Tudo bem? Então, para esse exemplo, eu vou usar essa integral aqui, certo? Então, eu vou aqui usar algumas ideias elementares, né? Computação básica. Então, para quem nunca viu integral, eu acho que mesmo assim você consegue entender o conteúdo desse vídeo, tá bom? Então, e antes de mais nada, aperta já o curtir, né? Se inscreve no canal, que aí você me ajuda a tornar o meu canal mais relevante aqui no YouTube, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir um f de x. E esse f de x vai ser basicamente essa função aqui no integrando, né? Perceba que é x ao cubo dividido por e elevado a x, que esse é exp, exponencial, menos 1. Então, eu defino meu f de x como isso aqui. E sempre que eu chamar o f de x, eu vou calcular esse x ao cubo dividido por exponencial de x menos 1, né? Então, antes de mais nada, vamos conversar um pouquinho sobre o significado, a interpretação geométrica de uma integral, né? Dessa quantidade aqui. Então, essa função aqui em preto, nesse contorno, é essa função aqui. Então, a integral de uma função pode ser interpretada basicamente como essa área sob o gráfico da função. Essa função sempre positiva. A integral a gente define áreas para cima do eixo x como positivas e áreas abaixo do eixo x como negativa. E o cômputo geral disso vai me dar o resultado da integral. Então essa integral aqui de zero até o infinito, ela é portanto igual a essa área aqui, que está concentrada aqui pelo que parece desse gráfico, até uns 12, se for bem queria até uns 15, vamos dizer, e depois vai tendendo a zero, mas ainda é positivo e, portanto, é uma área que tem uma base ali infinita, mais uma altura aí que vai tendendo a zero de maneira exponencial. Tudo bem? O resultado disso aí, dessa área toda, é a integral, certo? Então aqui eu basicamente plotei ela de 1 milésimo, né? Esse 1 é a menos 3, então 10 a menos 3. Né? Por quê? Porque quando eu faço x igual a zero, percebam que dá um problema que eu fico 0 sobre 0, né? Que dá uma indeterminação. Então, para fugir disso, eu começo ali um pouquinho depois do zero. E a integral, portanto, é essa área aqui sobre o gráfico. Então, o valor exato eu posso calcular sem muitos problemas. Então, basicamente, eu vou usar o π armazenado aqui, né? Elevado à quarta dividido por 15. Então, o nosso valor exato dessa integral, que é π à quarta potência sobre 15, ela é 6,49393, certo? Então, isso aqui é o nosso valor exato. Então, vamos tentar ver se a gente consegue chegar de uma maneira mais ou menos intuitiva, e à medida que a gente vai usar a força bruta aqui da computação para chegar em um resultado próximo a esse exato. Tudo bem? Então, para fazer isso aqui, você precisa dos parâmetros. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar do 10 a menos 3. O meu x máximo, né? Eu nunca vou conseguir fazer computacionalmente uma coisa que vai até o infinito. Então, o que a gente faz é truncar isso em algum lugar
a partir da qual eu vou supor que essa área, né, é desprezível. Então, vou supor inicialmente que 15 é um bom valor para isso, né? Um número total de pontos que eu vou discretizar esse eixo do x, né? Então, aqui eu vou começar com coisa bem ruim mesmo, propositalmente, que são 5 pontos. E aí eu vou mostrar entre x0 e 15, né, n pontos. Ou seja, eu vou ter aí 5 pontos nesse intervalo, ou seja, eu vou dar de 3 em 3. Tá? O meu passo aí vai ser 3.7, na verdade. A gente pode até verificar aqui quantos ele colocou, né? Então, ele vai pegar do quase 0 até o 15, vai mostrar 1, 2, 3, 4, 5 pontos, contando com os que são nos extremos, né? E aí, a gente tem esse passo aqui, portanto. A gente pode pegar aqui, por exemplo, 6, e aí vai ficar próximo aí dos 3 em 3, né? Então, 0, 3, 6, 9, 12 e 15, tá? E a gente vai começar com a regra do trapézio, certo? Para calcular, fazer esse cálculo de áreas, né, aproximado. Então, basicamente, eu vou mostrar vários pontos dessa função e vou ligar por trapézios, né? Eu vou fazer a aproximação dessa função aqui contínua por segmentos de reta que ligam um ponto, um f de x1 até um f de x2, e vou ligando e aproximar essa área aqui por um conjunto de trapézios, certo? Então aqui basicamente eu faço um algoritmo que calcula isso. Então vamos ler rapidinho aqui esse algoritmo. Eu tenho uma integral 1 que começa em 0, né? Eu tenho o meu passo, e por hipótese todos os meus passos são iguais, certo? Que é a diferença do segundo x para o primeiro, certo? E aí eu vou fazer um for, né? Eu vou fazer um laço em todos os pontos x, né? Desde o primeiro até o penúltimo, certo? E eu vou fazer então que essa integral aqui é a integral que eu tinha anteriormente, tá? Então eu vou acumulando essa soma, né? E eu vou somar uma área, depois vou somar outra, e por aí vai. E quando eu estiver no meio do caminho, eu vou pegar a soma que eu tinha anteriormente, e aqui vai ser 1/2 da área da base menor mais a base maior, ou seja, aqui vai ser a base média do trapézio. Tá? Não sei quem que é o maior ou menor aqui, se é o x anterior ou passado, depende da função é crescente ou decrescente naquele local, não importa, mas de maneira geral, isso aqui vai me dar a base média do trapézio, e o passo, né, que é essa diferença do x, vai me dar a altura. Então aqui eu tenho a área de um trapézio e vou acumulando essa variável i1. E no final disso aqui tudo, né, eu vou retornar essa variável i1, que começou em 0, eu acumulei todas as áreas dos trapézios e cuspi esse valor. E por aqui deu 6.15. E aqui eu tenho o erro, né? E o erro aqui então deu 6, o erro deu 0.33, 0.34. Né? Então, de 6.49 para 6.15 não é uma coisa tão grosseira assim, né? Mas também não é nada profissional. Se você quiser ver o que está acontecendo aqui, a gente consegue verificar por essa figura. Então, olha que a gente pegou um trapézio aqui de 0 até 3. Aqui eu tenho um trapézio, depois eu tenho um trapézio de 3 até 6. Depois um trapézio aqui até 9, depois um até 12, depois um até 15. Tá? Então, eu somo todos esses trapézios e eu consigo, então, chegar a esse valor aqui que está errando aí na primeira casa decimal. Mas será que a gente consegue fazer coisa melhor que isso? Sim, claro. Eu usei 6 pontos, mas eu poderia aqui colocar 10 pontos, né? E aí eu posso ter mais pontos x amostrados, e aí eu chego num resultado 6.45. E agora eu parti de um erro de 0.3 para um erro de 0.03, né? Ou seja, dividi o erro por 10. E geometricamente, percebam que agora eu tenho muito mais trapézios e eu vou pegando toda essa área, né? Mas ainda falta essa partezinha aqui, que principalmente entre o 1 e o 3 está bem ruim. Então eu posso duplicar de novo o meu número de passos, né? Vou passar aqui de 10 passos para 20 passos. E aí, quanto que vai dar isso aqui?
vai me dar 6,49 e agora eu cheguei de 3 décimos para 3 centésimos e agora eu tenho 3 milésimos. E aí, graficamente, eu agora com 20 passos estou chegando aqui nessa integral aqui. Ainda tem uma coisa que eu consigo enxergar que não está bom. Eu posso duplicar de novo o conjunto de passos de 20 para 40. E aí a gente tem agora 6,492. Dividir por 3 o meu erro e agora eu não consigo mais enxergar, né, o meu erro. Tudo bem? E a gente tem então essa área aqui devidamente amostrada. Nosso erro está ali nos 10 a menos 3, né, 1 milésimo. Mas será que a gente consegue melhorar um pouco isso? Provavelmente sim. Né? Uma coisa que a gente pode, por exemplo, brincar é nesse x máximo, que eu estou supondo que a integral até o infinito ela é igual à integral até 15. Né? Por que 15? Porque eu verifico daqui que 15 já está muito próximo de zero e depois que não vai subir. Mas eu poderia passar de 15 para 30. Né? Então vamos fazer isso aqui de 15 para 30. E aí, como eu estou duplicando o tamanho, né? É natural que eu pegue o dobro de pontos. Então, para manter essa qualidade aqui, vamos passar de 40 para 80 passos. E aí o H dá basicamente quase igual, né? E aí, então, o erro vai passar da terceira para a quarta casa decimal. Então, aqui a gente não consegue mais enxergar nada. Né? Então, está além da nossa capacidade de enxergar essas áreas, né? Visualmente, a linha pontilhada preta é igual a área sobre a linha pontilhada é igual a essa área azul, mas na verdade isso aqui seria um conjunto de trapézios, certo? Então a gente tem aí o resultado exato calculado até a quarta casa decimal. Então um é 6,4939 e o outro a gente calcula como sendo 6,4938, né? Errando aí somente na quarta casa decimal, que para muitas aplicações isso aí é um erro aí desprezível. E a gente consegue então calcular com um programa de computador uma área, né, uma integral. E a gente pode inclusive investigar um pouco mais, né? Como é que o erro varia com o x máximo, como é que o erro varia com o número de pontos, né? Então, para brincar um pouco com isso, eu vou trazer aqui alguns gráficos para vocês. Né? Então, aqui o erro com o x máximo, eu vou pegar o x máximo variar de 10 até 50, né? Eu vou variar ele de 2 em 2. Né? Então, 10, 12, 14, 16, 38. Né? Antes a gente tinha aqui nos 15. E agora nós passamos para os 30, né? Isso, os 30. Não tem script, então eu estou fazendo aqui mesmo na hora. Então aqui a gente está nesse ponto. Né? Será que esse 30 é razoável? Será que ainda varia mais? Será que consigo melhorar? A gente pode fazer esse teste. E aí eu vou fazer uma série de cálculos de integrais que eu fiz, né? Sendo que eu vou variar agora o x máximo. Então eu vou ver como o resultado das integrais variam. Então eu vou pegar aqui o x máximo, certo? Do zero, né, ou quase zero até o x máximo, eu vou pegar 5 vezes esse número máximo aí. Para quê? Para a gente ter sempre um passo ali entre um ponto e outro, né? A altura dos trapézios aproximadamente constante. Então eu pego 5 vezes esse x máximo e vou calculando para cada x máximo integral e depois vou olhar como é que isso aí se comporta. Calculei tudo isso aqui, né? Como são operações de multiplicação e soma, o computador faz isso super rápido. E a gente consegue plotar isso. Aqui eu estou plotando o erro, certo? Versus o vetores do x máximo. Então tá aqui o x máximo que eu vou escolher versus o erro. Então percebam que eu consigo, com esses critérios, fazer o erro cair da segunda casa decimal, 10 menos 2, para a terceira casa decimal, 10 a 15. Eu vou chegando até a quarta casa decimal aqui no 18. E até os 30 eu estou aqui na quinta casa decimal, né? Aqui eu estou um pouco melhor do que lá em cima, porque aqui eu já estou com 5 vezes 30, 150 pontos.
Então, se eu fizer aqui 150 pontos ao invés de 80, eu consigo melhorar meu resultado. E se eu fizer 150 pontos aqui, eu vou estar com um erro ali da ordem de 1, 10 a menos 5, que é o que a gente consegue enxergar daqui. E a gente consegue verificar que daqui para frente não adianta muito você você querer de alguma forma aí melhorar esse resultado, porque ele já está bem constante, certo? E a gente pode também variar com o número de pontos, né? Então a gente fez aí com 30 pontos lá em cima, né? E aqui eu posso fazer o número de pontos variar desde 5 pontos até 300 pontos. A gente está aqui no 150, então a gente pode ver agora como varia com a amostragem, né? Quanto mais pontos melhor, mas qual que é a precisão que eu consigo alcançar com determinada quantidade de pontos. E aqui é basicamente a mesma ideia, né? A gente tem, para cada amostragem dessa de 5, 10, 20, 50, 100, 200, 300 pontos, a gente pode calcular uma integral diferente e ver como a gente consegue ganhar mais precisão com amostragens mais finas, né? Então isso aqui já fez todas essas integrais aí diferentes e a gente consegue ver a precisão evoluindo. Então percebam agora que a gente consegue agora com 300 pontos, né, até o 30 a gente consegue passar um pouco aqui da quinta casa decimal e chegar aqui um pouquinho até a sexta casa com 300 pontos. Então, basicamente, aqui parece que ainda dá para melhorar. 300 pontos, a gente consegue, com um passo aí de 0.1 em 0.1, a gente consegue chegar aqui até 2 vezes 10 a sexta, né? Então, realmente, aí é uma parte em 500 mil de erro. Chega nesse valor aqui, é muito bom, muito preciso, com uma ideia muito simples, que é basicamente eu aproximar essa área de uma figura, né, com um formato aí curvilíneo. Eu vou encarar isso como uma soma de trapézios, né? Calcular isso na mão é bem difícil, né, dá bastante trabalho, mas quando você vai para o computador, ele consegue fazer isso muito rápido e dá excelentes resultados para a gente, desde que nós controlemos, né, de maneira adequada uma amostragem para ser suficientemente fina e, como eu tenho um integral aí de 0 até infinito, eu tomar o meu ponto x máximo suficientemente grande para essa área aqui acima desse x máximo ser desprezível. Tudo bem? Então, gente, é isso. Isso aqui é o que eu tenho para dizer para vocês sobre cálculo numérico de integrais. Espero que vocês tenham gostado, né? Isso aqui é uma introduçãozinha ali a cálculo numérico, tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.